Bom dia a todos aí da Tecnifert. Aqui é o Paulo, tá com um drone aqui em Petrolina. Veja só, pessoal, eu isolei as linhas com a imagem RGB, as linhas do nosso experimento, né? E também isolei as mesmas linhas com a imagem multispectral. E vocês podem ver que ela está bem casada, ó. Uma linha com a outra, ó. Vendo? A gente conseguiu aqui uma precisão aqui de mais de 95% de precisão, com certeza. Fiz até um testezinho aqui com a planta, ó. A gente tem aqui a área da planta. Quando eu tiro aqui a imagem multispectral, ó, vocês percebem que a área da planta aqui praticamente aqui cobre inteira a planta. Aí, pessoal, depois que a gente conseguiu colocar aqui, aí sim a gente consegue calcular o NDVI e todos os outros índices, né? A gente também isolou o verde, aqui é o verde, o azul, o vermelho e o NIR. Eu fiz contas de índices usando as linhas com as bandas separadas e fiz os índices usando as bandas direto, como já estou mandando para vocês, e deu a mesma coisa. Aí, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o índice NDVI. Deixa eu fechar aqui o multispectral e o RGB para isso. Ó, aqui é o índice NDVI calculado por bandas separadas. E aqui o índice NDVI calculado pelas bandas diretas. Vocês veem que praticamente aqui não muda. Ó, vou desativar aqui novamente o NDVI. Ó, vendo? Praticamente não muda. Praticamente é a mesma imagem. A diferença de um pixel mais forte do que o outro, muito pouquinho. Isso aí deve ser pelo processamento, né? Mas veja, pessoal, além da NDVI, a gente também pode calcular o NDVI apenas utilizando a imagem multispectral. O NDVI ele é um índice mais novo do que o NDVI, né? O NDVI foi feito em 79, se eu não me engano, e o NDVI em 86, ou seja, já é um índice mais moderno um pouco. E tem outros índices também mais novos ainda. Eu calculei aqui vários índices aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o NDVI. A gente utiliza apenas a multispectral. Nossa câmera multispectral é uma câmera NIR-GB. Ela pega a faixa NIR, pega a faixa do verde e pega a faixa do azul. Para cálculo do NDVI, a gente tem que ter a banda NIR e a banda Red. Aí, para fazer o NDVI, precisa das duas imagens, tanto da imagem multispectral quanto da imagem RGB. Nesse caso da NDVI, a gente só usa a câmera multispectral e também aumenta um pouquinho a nossa precisão, né? Aí eu vou fazer aqui, ó, tem um índice Vari. O índice Vari, esse aqui ele só usa a câmera RGB. O índice Vari, ele mede a diferença de tons de amarelo e verde que existem. Dá uma ideia muito aproximada do NDVI, ó. Deixa eu voltar aqui para o NDVI, ó. O NDVI, você vê que ele mistura um pouco as tonalidades. Onde realmente aqui tá grama, ele deixa aqui com em vermelho, né? Que é o vigor aqui ao redor da planta está mais baixo, e dentro da planta aqui ele mostra como se tivesse alguns probleminhas dentro da planta no NDVI. No índice Vari, vocês percebem aqui, ó, que tem algumas partes mais escuras, outras partes mais claras, que também correlaciona com o NDVI. Tem o nosso índice que a gente criou, que eu estou chamando aqui de índice PC.
Vocês percebem aqui, ó, que é praticamente a mesma coisa do NDVI, ó. Tá o NDVI e tá o nosso índice aqui. Esse nosso índice, ele isola melhor a questão das sombras. Mesmo a gente voando ao meio-dia, como foi feito esse voo aqui, ainda tem um pouquinho de sombra. Esse índice aqui, que é o índice PC, ele diminui um pouquinho aqui essa coisa das sombras, como vocês podem ver. Tá vendo? Ele diminui um pouco isso. Aí tem alguns índices mais novos. Tem o RDVI, que a gente também calculou. Ó. Você percebe também que o RDVI ele é bem parecido com o NDVI. O gráfico que ele nos mostra. Tem o SR também. A gente fez o cálculo dele também. Tem o EVI. Ó. O EVI, esse índice aqui, eu gostei muito dele, porque ele está mostrando que as bordas da folha do pé de manga estão com vigor mais baixo do que a própria folha. Vocês percebem, ó. Todo o pé de manga aqui ao redor, as folhas estão com as bordas delas aparecem em vermelho. E também aparece na planta, onde a planta está com mais vigor. No caso aqui a gente está vendo aqui o vermelho mais escuro, um verde mais escuro, desculpe, e aqui um verdezinho mais claro. Esse é o índice EVI, que esse foi um índice feito em 2006 já. Aí tem o EVI2, que já é mais moderno ainda. No EVI2 ele contrasta bem, ó, a parte da planta que está com vigor melhor para a parte que está com menos vigor. Esse índice eu gostei dele aqui porque ele está nos mostrando aqui o que é a realidade. No caso aqui, o lado do poente das plantas, ó, vocês percebem que eles estão com uma parte verde mais escura. E o lado o lado do nascente está com a verde mais escura. E o lado do poente da planta, que é esse lado aqui, está com verde, está com a aparência mais amarelada. Ou seja, ele foi o índice que eu achei que mais indicou essa diferença da planta entre o lado do nascente e o lado do poente. Foi o índice EVI2. Tem o CL Green, que ele mede a clorofila da planta. Esse índice aqui, o CL Green, eu gostei dele aqui, que ele está isolando o que tem de sombra. O que tem de sombra ele está mostrando aqui em verde escuro. A planta em si, ó, vocês percebem que no meio das folhas tem mais clorofila do que nas bordas da folha, que também transmite a realidade também, como tá. Onde está aqui em vermelho, ele também é um pouquinho de sombra também, eu correlacionei com isso também, ele pega. E tem o CVI, que nesse caso aqui a gente usou a banda G da câmera multispectral para ver. E esse índice também, o CVI, ele também correlaciona um pouco a planta do lado do nascente para o lado do poente. Vocês percebem aqui, ó, a gente vê aqui um verdezinho mais escuro no lado nascente e uma partezinha mais amarelada aqui no lado do poente, certo? Eu vou mandar para vocês agora aqui, ó, a imagem RGB e a imagem em multispectral. Todas as duas estão praticamente no mesmo georreferenciamento para vocês poderem fazer o cálculo de vocês, ok?